Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Esse é um vídeo especial do Cinema e Oculto, vamos dizer assim, sobre o novo filme do Matrix Resurrections, que eu acabei de assistir. E, enfim, né, queria comentar aqui porque tem bastante gente falando e tem muita coisa para falar a respeito, né, do filme. Antes, como sempre, eu vou lembrar vocês dos meus quadrinhos, das minhas histórias, tá? Todos os roteiros de cinema que eu escrevi, transformei em quadrinhos incríveis que você pode adquirir. Então você tem a minha trilogia, né, do Aurora, Caos, Ômega, Knock Me Out, com direito trilha sonora e tudo para você ouvir no Spotify. Um Outro Dia, Comunhão, tá? Todos incríveis, com grandes artistas que eu contratei para transformar em quadrinho adulto, que você lê como se estivesse vendo o filme. Então, como você adquire com dedicatória, facinho, só entrar em contato através dos links que eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição, da página do Aurora H aqui no Facebook, meu Instagram, @Felipe_Folgose, ou do e-mail se você não usar redes sociais, tá? Então eu mando com dedicatória para todos os estados do Brasil, outros países também. Não procura na Amazon, entra diretamente em contato comigo, tá bom? Além disso, vão estar os links também do Rumble e do Odyssey, como, né, que são as plataformas onde eu posto vídeos que não dá para postar aqui no YouTube, como o dessa semana, tá? O resumo, o último apanhado das notícias que tá lá no Rumble, no Odyssey e também no Subscribestar, que é o canal onde você pode, a plataforma onde você pode se tornar um apoiador do canal, tá? Então, se você gostar do que eu faço aqui e quiser se tornar um apoiador, você pode fazer através do Subscribestar. Muito bem, pessoal. Olha, primeiro, claro, vou ter que dar spoiler, tá, do filme, mas não é uma resenha de cinema que eu vou fazer aqui. Eu quero analisar em duas partes. Primeiro, o filme em si, como filme, tá? E a segunda parte como fenômeno cultural, vamos dizer assim, né? O que está imbuído, o que traz, né, para as mentes que vão assistir sem, né? Enfim, qual que é o propósito deles fazerem um filme, terem refeito esse filme depois de, se a gente contar do primeiro, mais de 20 anos já, né? Bom, vamos falar primeiro do filme como filme. Ele, principalmente na primeira, vamos dizer, quase uma hora de filme, brinca com a questão do metaverso, né? Da metalinguagem. O que é metalinguagem? É isso, é quando você tem várias camadas dentro de uma própria história e elas são autorreferentes. Uma fala, né? Ou então eles quebram a quarta parede. Quarta parede é quando, enfim, um personagem da história de repente olha para a câmera e fala com o leitor ou com o espectador. A gente tem na quarta parede, na literatura também, né? Não precisa ser, enfim, teatro. Toda vez que tem uma questão autorreferente, né, da própria história, isso, né, é metalinguagem, né? Enfim, e agora, olha que interessante, né, pessoal? Não só esse filme saiu agora com toda essa questão de metalinguagem, porque no filme, né, você tem essas camadas de realidade. Então você tem a camada de realidade da história, né, do primeiro Matrix. Você tem uma segunda realidade que seria, né, o Neo dessa história. Ele é um programador de um jogo, né, como se fosse no mundo real, onde ele cria esse universo, e tem um outro universo acima desse universo. E também eles fazem brincadeirinhas, né? A Lana Wachowski, que era o Larry Wachowski, né? Ele fez uma operação aí, né? Virou um transgênero. Tem algumas brincadeiras, como por exemplo, citar Warner Brothers, citar talvez o que os críticos falariam a respeito do próprio filme, do motivo de fazer um filme novo. Tudo isso eles incorporam na história. Inclusive o Keanu Reeves abriu uma loja de moto, basicamente uma pequena fábrica de moto, faz citação à fábrica de moto, né? O marido da Trinity, na verdade, é o diretor dos filmes do John Wick. Enfim, tem uma série de brincadeirinhas, assim, tudo isso metalinguagem, né? Inclusive que acho que eles falaram, vamos encher de easter eggs, né, para os cinéfilos e os fãs ficarem procurando, enfim. Então, você tem, né, essa brincadeira de algumas camadas de referência, mas que até aí não é nada de espetacular, nada de muito sensacional.
né, como que a gente, acho que é o pensamento tipo, como que a gente vai rebutar esse universo, já que, né, no último o Neo morre, né? Então como que a gente vai, né, tirar da cartola? Então, enfim, a saída deles é meio essa, mas além disso eu acho que tem essa... Não é à toa, né, o momento que a gente está vivendo dessa questão do metaverso, entendeu? Você tem o filme do Homem-Aranha, o último filme também fala dessa questão do metaverso, entendeu? Do multiverso. Então, eu acho que é uma forma de disseminar na cultura de massa, né, no zeitgeist, assim, né, no inconsciente coletivo das pessoas e na cultura de massa, essa aceitação ao conceito do multiverso, né? Ou assim, de repente, né, viver no multiverso é mais interessante. Enfim, coisas que a gente já tem falado aqui no canal há bastante tempo. E depois, enfim, depois dessa primeira metade parece que é um outro filme, né? Aí é muita digressão, né? Muita, sabe, tudo que a gente já viu, quem viu os filmes, né? Talvez quem seja mais novo, né? Uma criançada que de repente, né, cresceu nesse espaço de tempo do final da trilogia até esse filme, que talvez não tenha visto os filmes, né, nesses quase 20 anos aí, possa, nossa, que demais esse universo, enfim. Para quem viu, né, quem viu no cinema talvez, né, eu vi os 3 no cinema, é muito do mesmo, pessoal, né, cenas iguais, cenas requentadas, é mais ou menos como fizeram com o episódio 7, né, para rebutar o Star Wars lá do primeiro episódio da nova trilogia, né, que começou com o J.J. Abrams também, que é basicamente recontar, né, do episódio 4 com um pouco do... Enfim, né, recontar a segunda trilogia do Guerra nas Estrelas, fazendo essa comparação. Então, muita coisa, né, muita coisa igual. Bom, então, assim, como filme, pessoal, eu achei um pouco chato, assim, porque como eu já vi os outros, para mim foi muita repetição, né? O roteiro meio mais ou menos para mim. Enfim, agora, o que eu acho importante a gente entender culturalmente? Matrix, quando saiu, o 1 principalmente, foi um fenômeno cultural, tanto de efeitos, tanto quanto de estética, né? Ele já indicava muitas tendências que viriam, né, nos anos seguintes. Apesar de que naquela época você tinha, até antes do Matrix, já alguns filmes falando sobre essa questão da cibernética, né, no Matrix eles citam, o Baudrillard cita a questão, né, de simulacro, né, desse mundo da internet que a gente vive, de imagem, de reprodução. Tudo isso consta no primeiro Matrix, né? Mas você tem outros filmes, né? Você tem o Landmore Man, que eu não lembro em português como que é o título, que também fala sabe, de universo virtual. Você tem vários filmes nos anos 90, né? Hackers, A Rede, enfim. Você tem uma série de filmes, pessoal, né? O 13º Andar, enfim, né? o New Jack, esqueci o nome agora, um filme que é com o Emílio Esteves, que é, inclusive até um pouco mais antigo, dos anos, acho que é final dos anos 80, se não me engano. Enfim, o que acontece, né? Matrix, você tinha essa questão do Neo, você tinha uma questão messiânica, você tinha uma referência messiânica muito forte, inclusive, né? Eu peguei esse livro aqui para exemplificar, né? Esse livro aqui do William Irving, que é uma coletânea de ensaios onde, né, falando dessa questão, porque o pessoal virou tese de faculdade, né? Virou tese de doutorado, Matrix, realmente teve um impacto cultural, né? Esse livro aqui, por exemplo, é de 2002, tá? E foi publicado no Brasil em 2003, né? Onde ele fala da conotação religiosa. E ao longo desses anos, pessoal, né, virou um meme dos conservadores, a questão de ter o red pill, ser red pilado, inclusive aqui no Brasil, né? Transliteraram do inglês, né, o red pilado, né, tomar a pílula vermelha, né, que nos Estados Unidos tem o sentido do conservador, do democrata, né? Você tem os dois partidos lá, que é os democratas, que é o partido azul, da cor azul, que são os liberais, e tem os conservadores, que são os republicanos, são os vermelhos. Então tem essa conotação, e o próprio Larry, na época que agora virou Lana, né, que tem toda essa agenda, né, no filme tem a questão do binário, né, não, a gente tem que ir além do binário, tem toda uma questão, né, de
ele já deu entrevista falando que ele não gostou, que o filme ganhou, né, virou um filme referência, muitas vezes citado pelos conservadores, essa coisa de você tomar a pílula vermelha, né, e sair da Matrix e vir para o mundo real, quer dizer, acordar, né, dessa hipnose coletiva, né, da mídia e do... Enfim, ele fala assim, não, eu não quero isso, eu não queria isso. Então, o meu entender, pessoal, a minha leitura pessoal é que o filme serve muito para, vamos dizer assim, tentar consertar um legado de que o Matrix tinha deixado, né, para próximas gerações. Tá? Então, assim, vamos corrigir o discurso, vamos tentar remendar, né, vamos tentar, sabe, reconstruir o que estava no Matrix. Então, primeiro, né, como eu falei, essa questão, né, dessa analogia que foi adotada de assim, vamos tomar a pílula vermelha, né, ser red pilado para acordar, né, acordar para o mundo, né, acordar para, sabe, sair da narrativa da grande mídia, sabe, sair do doutrinamento nas universidades, sair do, né, dessa engenharia social aí de, enfim, né, principalmente da esquerda, essa agenda da esquerda aí. Claro que eles não gostaram disso. Segunda coisa é isso, né? Novamente, o filme, a primeira trilogia é repleta dessa coisa de o Neo, né, ser um messias, ser um herói, né? Um herói clássico, né? Que se sacrifica no fim, né? Então você tem uma questão do Neo, né, ser um salvador que se sacrifica. Então uma referência clara a Jesus, né? E os dois irmãos, né, que agora viraram duas, são judeus, né? Eles também, engraçado, né? Embutiram isso na história, né? Claro que o judaísmo tem a questão do Messias que eles estão esperando, mas assim, né? Por exemplo, né, eu peguei esse livro que eu, né, comprei na época, esse livro eu comprei quando saiu, né? E, enfim, então, claro, tem muita coisa, né? A gente não precisa traçar só referências ao cristianismo, né? Você tem a Platão, você tem né, essa teoria do simulacro, né? Enfim, é um livro bem interessante assim, sobre essa análise, né, de todas as questões que essa trilogia original, né, fala. Mas enfim, então, pessoal, no filme fica claro que é o que? Essa desconstrução do que tinha ficado estabelecido, do herói, né? Primeiro, ele, né, como sempre, agora que a gente tem visto, né, ultimamente no cinema, é essa desconstrução do herói. Então tem uma grande tentativa de desconstruir o que tinha sido feito, né? Então o homem, o herói, perde o protagonismo e quem que vira a salvadora, né, é a Trinity, é a mulher, né? Como a maioria agora dos filmes, né, pessoal, de novo, a figura masculina tem que ser enfraquecida, tem que ser fragilizada, né? Né, por exemplo, no final do filme, na hora mais assim, ele não voa mais, ele, né, na primeira trilogia ele voava, né? E essa questão do voo geralmente é um poder que era sempre dos deuses, né? Na mitologia aí arquetípica ao longo da história humana, o voo sempre era uma questão meio divina, né? Porque, enfim, você ascende aos céus, né? Metafísica pura, você tá, né, de certa forma tem poder sobre a matéria, enfim, e ele perde isso. E quem que de repente voa no final é ela de repente começa a voar, né? Ela é basicamente a salvadora. E no finalzinho do filme ele toma um papel totalmente ali capachão, de certa forma, né? Fica, inclusive no enquadramento, né? Ele tá no... Ela tem a frente, ela tem o protagonismo, né? Enfim, então é a mulher, nada contra, né? Eu amo as mulheres, né? Mas por que essa desconstrução do masculino contínua, né, pessoal? Então, assim, e durante o filme tem essa questão dele falar, não, eu nunca acreditei que eu era o The One, né? Eu nunca acreditei que eu fosse o Messias. E várias pessoas daí, a Jada Pinkett Smith fala, eu também nunca acreditei que você era o The One. Daí você tem o personagem que é o vilão da história, falando assim, né? Basicamente o ataque à religião, né? Falando, as pessoas ficam, né,
presas a seus sentimentos, né? Só não falou religião explicitamente, assim, mas era basicamente isso, né? São muito fáceis de dominar porque elas ficam presas na religião enfim. Então, você tem, pessoal, claramente, né? Claramente essa agenda de, vamos dizer, vamos tentar reverter, né, essa história de fazer então com que, né, primeiro que ele fala assim, não tem mais pílula, né? Na verdade, então você tem só a escolha, né? Só a escolha. Então você não tem mais a questão tenta minimizar de novo, né, o que virou um meme cultural dessa coisa do Red Pill e acabar com o papel heróico, messiânico do personagem, né, do Neo. Então ele vira um capachão, de certa forma, né? Ele perde o protagonismo, né? E agora, mais além disso, pessoal, tem uma coisa que é muito séria. Primeiro, né, no filme, que eles morrem, os dois personagens morrem. Então, na história, né, o vilão da história fala que eles reconstruíram eles, tá? Pelo que? Pela tecnologia. Então, o tal né, resurrections, as ressurreições, é através da tecnologia. É totalmente gnóstico, né? Então, os robôs que, pessoal, basicamente vencem a morte. Qual que é o discurso? Tá? É um discurso transhumanista completo, total, né? Tem as cenas, enfim, eu vou dar spoilers aqui para vocês, mas é basicamente, então, as máquinas têm o poder de ressuscitar eles. Se a gente imaginar que no filme original era exatamente o quê? Os homens lutando contra as máquinas, tá? Vou dar um pouquinho mais de backstory para vocês, tá? Teve, inclusive, processo nos Estados Unidos, porque tanto essa trilogia do Matrix quanto a do Exterminador do Futuro diz que foi baseado, tá, num conto de uma autora americana, tá, um conto chamado Sentinela, onde criava já esse universo, tá, da inteligência da rebelião das máquinas, eles se rebelando. Então é bem próximo, inclusive, se você pensar o mundo do Matrix com o mundo do Exterminador do Futuro. A única coisa é que o mundo do Matrix já acontece depois dessa guerra nuclear, né? E no mundo do Exterminador do Futuro, a princípio é antes, né? É aquela história de voltar no tempo para tentar evitar esse apocalipse, para ter esse mundo controlado pelas máquinas, né? Enfim, da inteligência artificial tomando consciência, né? Skynet, e criando uma guerra nuclear para matar os homens e ter só máquina dominando. E o mundo do Matrix é basicamente depois disso, depois dessa guerra nuclear ter acontecido, as máquinas começam a usar os seres humanos como fonte de energia, de eletricidade, porque por causa da guerra nuclear, né, como se tivesse havido uma camada, né, o céu tivesse sido bloqueado, o sol, desculpa, tivesse tido, enfim, por causa das explosões, né, um inverno nuclear que fez com que as máquinas não conseguissem ter energia do sol, né, através de energia fotovoltaica, né, energia solar. Então eles começaram a usar os seres humanos como fonte de energia. Basicamente é isso. Mas o que o filme mostra? Então, se na primeira trilogia é uma guerra literalmente do ser humano, tentar se libertar desse mundo cibernético, tentar se libertar do domínio das máquinas, pessoal, nesse filme, qual que é a mensagem? Né? Que a Sião, né, foi destruída e agora eles têm uma nova cidade chamada Io, que é 01IO, que é o quê? É o código binário, né, do 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, né, que, enfim. Mas que essa cidade utópica, agora você tem os robôs vivendo em harmonia com os homens. Os robôs, inclusive, fazem comida de engenharia genética, né? Tem a cena um moranguinho. Então, pessoal, qual que é a narrativa? Além de tudo isso, esquece a trilogia passada, onde, né, as máquinas eram inimigas do homem, né? Onde a tecnologia
saiu do controle do homem, né, e a tecnologia passou a dominar o homem e o homem está lutando para se libertar dessa escravidão, né, de ser literalmente usado como bateria. Nesse filme não, nesse filme você tem os robozinhos bonzinhos, inclusive aparece um robozinho com feições, um misto de golfinho, com, né, meio animalizado, assim. Esquece, né, os robôs da primeira trilogia que eram insectoides, assim, não. Agora eles são bonitinhos, eles são robozinhos fofinhos que vão ajudar só, né, pra gente viver em harmonia. Então a mensagem é essa, sabe? Não tenha medo da tecnologia, né? Não tenha medo, sabe, do transhumanismo, né? O transhumanismo ressuscita, traz a vida para as pessoas, né? Então, pessoal, nesse sentido, é um filme que, de novo, para as novas gerações, que vão ver sem nenhuma instrumentação, vamos dizer, sem nenhuma referência para conseguir decodificar e ler né, e ter uma visão crítica e rebater aquilo que está sendo projetado. Ah, não, então é isso, né? Que legal. Então a gente tem os robôs bons, a gente tem, né, até que, né, esse é um passo além, né? Agora você tem lá, inclusive, como se fossem uns nanobots, assim, né? Que se transformam num programa materializado, né? O programa de computador agora ele consegue se materializar, né, no mundo aqui de 3 dimensões através, né, desses nanobots, vamos dizer assim, né? Mais ou menos um Grey Goo, né? E eles agora ajudam os homens a cultivar alimentos, né, nesse mundo meio que utópico. Esse I.O., então, acabou a guerra, o homem está em paz, assim, com os robôs agora, né? Claro, daí tem os outros robôs malvados, mas que eles não incomodam mais, porque agora eles estão escondidos e você tem os robôs do bem, né? Você tem os robozinhos do bem. Então a mensagem principal, pessoal, que eu vou reduzir aqui para mim em 3. Esquecendo todo o resto que é superficialidade, tá, pessoal? É perfumaria, né? Cenas de ação, de novo, tudo requentado, né? Tudo que a gente já viu, enfim. É o quê? Então, primeiro, desconstrução, tentar, né, reverter o que o filme passou, né, durante basicamente esses 20 anos, ganhou, né, a questão cultural na cultura do quê? Do Red Pill, desse significado de você, né, sair, né, do mainstream, dessa hipnose feita pela mídia, né, e dessa doutrinação toda aí. Então, né, não, vamos tentar desconstruir essa narrativa. Segunda, acabar também com a questão de associar o personagem, o protagonista, o Neo, com Deus, com Jesus, com, né, qualquer questão messiânica, né, qualquer coisa que você vê o filme, né, reforça, né, reinforça essa questão, né, da maior história de todas, que é a história, né, da salvação humana, né? Então, né, que é o maior herói de todos, enfim, que no filme, na trilogia inicial tem. Então, não, vamos desconstruir também, vamos enfraquecer o masculino, né, vamos acabar com qualquer referência religiosa, né? Não, religião é negativa, né, e o homem, né, não é o protagonista, né? Agora a mulher é mais forte, né? E, por último, essa questão da aceitação total e completa do transhumanismo, né, pessoal? Né? Enfim, basicamente a ressurreição do filme é essa. Está no título, Matrix Ressurreições. As ressurreições são feitas pelas máquinas, tá? Nada mais transhumanista que isso, né? Vencer a morte através da ciência, né? Da tecnologia, né? E é isso, né? Vamos aceitar os robôs, não vamos ficar com medo dos robôs. Os robôs são bonzinhos, eles, né? Que é um duplo pensar que no próprio filme, né, você tem os robôs querendo matar, não, mas você tem os robôs bonzinhos que vão ajudar a gente, vai salvar a gente, né? Então, basicamente é isso, pessoal, né? Enfim, eu achei bem fraco, né? Mas achei que valia a pena falar para vocês, porque, né, bastante gente vendo, bastante gente falando, tá? Então, essa aqui é a minha
dissecação, vamos dizer assim, do filme. E eu acho que não vai ter a mesma força, né? Não vai ressoar tão, né, como o primeiro filme, né? Acho que já está meio datado assim, mas é interessante a gente ver né, essa tentativa de pegar de novo, né? No caso eles mesmos, né? Mas como a esquerda pega e tenta desconstruir culturalmente, né? O que tem, né? Tudo que tem significado, né? Enfim, eu tenho falado, já falei quantas vezes quadrinho, né? Por exemplo, como o Asterix, né? Na França mesmo, né? Tem sido desfeito. Dr. Seuss nos Estados Unidos, que é importante para as crianças durante gerações, tem sido atacado. Os Muppets têm sido atacados. Enfim, tudo que culturalmente, principalmente para criança, que não tinha essa agenda, pessoal, né, essa agenda que eles querem, essa agenda de identidade, né, eles estão ou reescrevendo ou refazendo, né, pegando os personagens e transformando os personagens, ou eles estão cancelando. Então é isso, ou eles cancelam ou então eles estão, né, readaptando para tentar, né, transformar para essa cultura que eles querem implementar. E né, Matrix é mais um exemplo de uma, vamos dizer, uma reconstrução cultural, assim, né? Então pegar, né, alguma coisa que inclusive ganhou um significado que eu acho que até os próprios autores, né, não pensavam, né, mas que a sociedade, né, adotou e começou e se apropriou e começou a usar, né, como de novo, né, como principalmente o movimento conservador. Então, né, é isso, a gente, eles tentando, vamos dizer, transformar, né? Vamos tentar desassociar, vamos tentar mudar isso para quebrar qualquer associação passada, e agora a gente fala, não, o Matrix então não tem nada a ver com isso, o Matrix é woke, o Matrix é lacrador, né? E além disso, de novo, né, essa mensagem de, não, né, vamos aceitar a tecnologia, o transhumanismo, e é isso, pessoal, tá? Então, eu achei que valia a pena, né, fazer uma menção. Talvez nas férias, né, agora, no clima de férias eu pegue outros filmes aí, pra gente fazer mais da série do Cinema e Oculto, que o pessoal gosta bastante, mas por enquanto é isso. Então, pessoal, de novo, né, eu deixo aqui os meus quadrinhos, tá? Para vocês lerem aí um material muito legal, recheado de mensagens nada nihilistas, né, mensagens, sabe, pró-vida, né, pró-vida no sentido de pró-humanas, né, com uma mensagem sempre de esperança, né, cristã, nada de, sabe, de enaltecer a morte, nem nada que seja, né, espiritualmente de Deus, né? Assim, é sempre valores positivos, mas com muita ação, muita emoção, muita informação, enfim. Então entre em contato para você receber na sua casa, tá bom? Com uma dedicatória. E é isso, pessoal. Então a gente se vê quinta-feira no último vídeo desse ano e depois em 2022, tá bom? Então Deus abençoe, até a próxima, tchau.